tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. When she first came to the chapel downstairs, Quando ela chegou a primeira vez na capela, aqui embaixo, again I wouldn't say frightened, but I was on my guard. eu fiquei um pouco assustado, porque ela estava com raiva, Because she was very violent. estava violenta, And she told me she was going to kill me e ela estava me dizendo que veio para me matar with a revolver. com uma arma. So I was waiting for her to remove the revolver E eu estava esperando que ela sacasse a arma and to shoot me. e que atirasse em mim. But I said, Lord, first let me go and talk to give my next talk. Mas eu pensei, bom, Senhor, deixa eu primeiro então dar minha última palestra. And therefore the revolver did not come out. E o revólver não apareceu. That shows how if we go to the wrong people for help, this is what happens. Isso é para mostrar, se você vai ao lugar errado buscar ajuda, essas coisas acontecem. There are many types of so-called medical practices which do much more harm than good. Muitas vezes essas práticas médicas fazem mais mal do que bem. In fact, they open themselves people to the powers of evil. E acabam abrindo as pessoas para o poder do inimigo. In this last talk, then, I want to answer a third question on inner healing. Nesta última palestra de hoje, eu quero responder a última pergunta sobre cura interior. How to pray for inner healing. Como rezar por cura interior? How to experience inner healing. Como experimentar cura interior? How to receive inner healing. Como receber cura interior? And I said we can pray for inner healing all together in a big community. Eu disse que nós podemos rezar por cura interior todos juntos, numa grande comunidade, Or in small groups, ou em grupos pequenos, or when you go to a priest or to a counselor. ou ir a um padre ou a pedir aconselhamento. But above all, when you go alone in the presence of Jesus, Mas acima de tudo, quando nós vamos sozinhos na presença de Jesus, especially before the Blessed Sacrament. especialmente diante do Santíssimo Sacramento. But in any of these four ways, Mas de qualquer uma dessas 4 maneiras, there are always 3 steps in praying for inner healing. sempre haverá 3 passos na oração pela cura interior. So now you must listen to this carefully, Então prestem bastante atenção, because this is important. porque é muito importante. And I will show you how you can yourselves pray for inner healing. E eu vou mostrar a você como você mesmo pode rezar por cura interior. The first step in praying for inner O healing primeiro passo na oração pela cura interior is to find out the root causes of your problems. é encontrar as causas profundas do seu problema, That was the last step in the previous question. que era o último passo na questão anterior. But in this question, it becomes the first step. Mas nesse momento ele se torna o primeiro passo. And therefore, again, I want to tell you how important it is E novamente eu tenho que dizer para vocês o quanto é importante to pray to the Holy Spirit orar ao Espírito Santo and yourself to reflect on your life, e você mesmo refletir o Espírito na sua vida to find out what could possibly be the root causes of one's problem. para descobrir quais poderiam ser as causas possíveis profundas do seu problema. But once you have found the root causes, Porque uma vez que você encontrou a causa profunda, perhaps I will come back to it again and again till tomorrow evening, talvez eu possa voltar a dizer isso novamente até amanhã, giving you 1, 2, or 3 more stories. e dando a vocês mais 1 ou 2 ou 3 histórias. The second step is then to remove all the blocks to our healing. E o segundo passo, então, é remover os bloqueios da cura interior. I told you the first step in praying for inner healing is to find the root causes. Então, o primeiro passo é encontrar as causas profundas. And the first reason why people don't get healed
is because they have not brought the root causes to the Lord for healing. E a primeira razão pela qual as pessoas muitas vezes não são curadas é porque não trouxeram diante do Senhor realmente as suas causas profundas. But the second reason why people don't get healed Mas a segunda razão pela qual as pessoas às vezes não são curadas is because even if they have found out the root causes é porque mesmo que elas encontraram as causas profundas of their emotional problems, dos seus problemas emocionais, they are not prepared to remove the block to their healing. elas não estão preparadas a remover os bloqueios da sua cura. And therefore in this talk I want to speak to you about how important it is to remove all the blocks to our healing. Portanto, nesta palestra eu quero falar para você o quanto é importante remover os bloqueios da cura interior. I already spoke of these 3 blocks to our healing in the last program on deliverance. E eu falei sobre a remoção desses bloqueios no último retiro de libertação. And since I've been told that all or almost all of you were present those last 3 E days, como eu suponho que todos vocês estavam aqui durante o final de semana, I won't repeat it. eu vou repetir, não vou repetir. How many of you were not present here in the last 3 days? Put Quem- your hands up. Quem não estava no final de semana, levanta a mão. Todos. And how many of you have come from yesterday for the first time without coming the last 3 days? Quem, Yeah. quem chegou ontem, está desde ontem. Todos? Everybody? Most of them. Or half and half? Putting your hands in both of them. All right. So now the first block to our healing is unforgiveness. Então, o primeiro bloqueio contra o qual nós precisamos lutar é a falta de perdão. And for many, many years we said that this was like the only block to E healing. por muitos anos nós entendíamos que esse era o único bloqueio. Or à at cura least it was interior. the main block to healing. Mas, de fato, ele é o mais importante. And why is this so? E por que é assim? Because we have seen on the one hand that at least the main block to healing was unforgiveness. Porque nós temos visto que, de um lado, um principal bloqueio à cura é a falta de perdão. And when the forgiveness does take place, E quando o perdão acontece, the healing follows automatically. a cura acontece automaticamente. And quite many of the testimonies you have heard these 5 days Da forma como vocês ouviram em muitos dos testemunhos desses últimos 5 dias. were telling us about how absolutely necessary it is to forgive people. Estamos dizendo a você o quanto é absolutamente necessário perdoar as pessoas. I remember one of them telling you again and again, forgive, forgive, forgive. Eu lembro um dos casos dizendo, nós acompanhando na oração, dizendo perdoe, perdoe, perdoe. Because her case was a very long and difficult one last year. Que o seu caso era muito difícil, já vem do ano passado. But only when she forgave the people that hurt her, E somente quando ela perdoou a pessoa que a tinha ferido, and as we will say later on, repented for her own sins, e depois, mais tarde, quando se arrependeu de seus pecados, then the healing and deliverance took place. então a cura e a libertação aconteceu. And that's why Jesus has spoken very forcibly about the need to forgive. Por isso, Jesus falou de forma tão enfática que é necessário perdoar. And he contrasted what happened earlier with what he was now teaching. E em contraste do que o que aconteceu antes ao que nós estamos ensinando agora. You know, in the time of Moses, what was the rule about people that hurt you? Você sabe que no tempo de Moisés, qual era a lei com relação às pessoas que te feriam? That is the Old Testament. Isso é o
o Antigo Testamento. And the Old Testament is now seen also in the Jewish scriptures and in the Muslim scriptures. E o, The Old Testament is same as the Jewish scriptures e o Antigo Testamento é o mesmo para os judeus and is also very much in the Muslim. e também é muito semelhante no islamismo. At the time of Moses, this was being said. No tempo de Moisés estava dito assim: An eye for an eye, olho por olho, a tooth for a tooth. dente por dente. But that was supposed to be something holy. Mas isso era para ser algo sagrado, Because before that, what people were doing was taking revenge. porque antes disso as pessoas viviam no revanchismo. If somebody hurt you, Se alguém te feria, people would take revenge on that person 7 times. a pessoa tomava revanche 7 vezes. That was the standard of behavior before the time of Moses. Era um padrão de comportamento antes do tempo de Moisés. If somebody took from you 1 tooth, Se alguém tirava de você um dente, you could take from that person 70. você podia tirar daquela pessoa 7 dentes. That were how things were before Moses came. Era como as coisas aconteciam antes do tempo de Moisés. In fact, in the time of Genesis, De fato, no tempo de Gênesis, in chapter 4 of no Genesis, capítulo 4 de we Gênesis, read the story of Lamech, nós lemos a história de Lameque, who was supposed to be a great hero then. que era um grande herói então. And this is what he said to his wives. E ele disse assim para as suas esposas: He says, a young fellow insulted me, um jovem me insultou and I punished him. e eu o puni. I dealt with him. Eu I took Eu- revenge on him. Tomei a revanche, Not 7 times, não 7 vezes, but 70 times 7. mas 70 vezes 7. That is exactly what happened in New York. É exatamente o que aconteceu em Nova York. Those who did the harm were following the example of Lamech. Aqueles que estavam terroristas estavam seguindo o exemplo de Lameque, They were so filled with hatred tão cheios de ódio that when a young little fellow insulted them in a small way, que quando um pequeno insulto he was so hurt and so angry se tornam tão feridos e tão raivosos that he even boasted to his wives, que até através das suas esposas I took revenge on him Perdem as suas 70 vidas. times 7. perdem as suas vidas 70 vezes 7. And things became better in the course of centuries. E no curso dos séculos as coisas se tornaram um pouco As melhores. God was teaching his people, A partir do ensinamento que Deus dava ao seu povo. so that at the time of Moses, it was said, only take vengeance in the same manner. Então no tempo de Moisés, a revanche só no mesmo nível. If somebody has taken from you 1 tooth, Se alguém tirar de você um dente, you can take from him only 1, don't take 2. você pode tirar dele somente um dente, não 2. Now isn't that beautiful? Não é bonito? Not now, then. Naquele tempo, sim. And gradually, as God's Spirit began to work, E gradualmente, quando o Espírito foi sendo trazido à the terra, prophets began to preach about the need to forgive. os profetas começaram a pregar sobre a necessidade do perdão. And in the time of Jesus, E no tempo de Jesus, those who were very holy even forgave other people 7 times. aquelas pessoas que são muito santas, perdoavam os outros até 7 vezes. And therefore one day Peter told Jesus, E então um dia Pedro perguntou a Jesus: how often must I forgive someone that has hurt me? quanto devemos perdoar alguém que nos fere? Maybe one of the apostles hurt Peter. Talvez um dos apóstolos tinha insultado Pedro. And Peter told Jesus, must I forgive him up to 7 times? E Pedro disse: eu teria que perdoar até 7 vezes, That was already a lot. o que já era muito.
Maybe Peter had forgiven him already 3 times. Talvez Pedro já tinha perdoado até 3 vezes. And there's still 4 more times to go. Então tinha ainda 4 vezes para perdoar. And Peter was getting angry. E Pedro estava ficando nervoso. So how many times must I forgive that person that has hurt me? Quantas vezes eu tenho que perdoar essa pessoa que me fere? Can't I take revenge now? Não posso já tomar Have I to me wait vingar? for 7 times? Será que eu tenho que perdoar 7 vezes? So what did Jesus say? O que Jesus disse? Not 7 times, Não 7 vezes, but 70 times 7. mas 70 vezes 7. That's Christianity. Isso é o cristianismo. And therefore Jesus said to the people of his day, you have heard it said, you must love your friends but hate your enemies. Então Jesus disse ao povo: você sabe que você pode amar os seus amigos. Foi dito que você pode amar os seus amigos e odiar os inimigos. But Jesus said, but I say to you, forgive your enemies, Mas eu digo para você: perdoe os seus inimigos, love them, ame-os, pray for them, ore por eles, bless them, abençoe-os and even be happy if they still hurt you. e estejam felizes se eles ainda te machucam. And when the disciple asked Jesus to teach them how to pray, E quando os discípulos perguntaram a Jesus como orar, Jesus told the disciples, when you pray, always make sure you have forgiven those that have hurt you. Jesus disse: quando orarem, tenham certeza que perdoaram aqueles que te ofenderam. Otherwise your prayers will never be heard. Ou então a sua oração não será ouvida. And it is this passage from Luke's Gospel, E é nessas partes do Evangelho de Lucas, chapter 6, capítulo 6, verses 27 to verse 36. de 27 a 36. Make a note of it. Make a note of it. Anote essa citação. It was this passage that changed the life of Mahatma Gandhi Foi essa passagem que mudou a vida de Mahatma Gandhi and made him fight for India's independence in a non-violent way. e fez com que ele lutasse pela independência da Índia de uma maneira pacífica. Luke's Gospel, chapter 6, Evangelho de Lucas, capítulo 6, verse 27 to verse 36. de 27 a 36. Where Jesus says, love your enemies, pray for them, bless them, and so Onde on. Jesus diz: ame os seus inimigos, ore por eles, abençoe-os. And how does that passage end? E como que essa passagem termina? By Jesus telling the apostles Jesus dizendo aos apóstolos and all the people, e a todas as pessoas: therefore be compassionate and forgiving as your Father is. portanto, tenham compaixão e sejam pródigos no perdão, como o seu Pai do céu. Nothing makes us so much like God our Father than forgiving people that have hurt us. Como que o próprio Pai que perdoasse em seu nome. And then Jesus says, then you have the right to call yourselves the sons and daughters of God. Então vocês têm o direito de se chamar filhos e filhas de Deus. For we are all brothers and sisters to one another. E sermos uns irmãos e irmãs dos outros. Amen. Amém? You know, Time magazine declared Albert Einstein to be the man of the century. A revista Time Magazine, que é uma das revistas mais circuladas no mundo, declarou Albert Einstein como o homem, The man of the century. como o homem do século. Because his inventions and discoveries has transformed the world. Porque as suas invenções e descobertas transformaram o mundo. But the same Time magazine said that the second one who could be called the man of the century E ao mesmo tempo a revista Time publicou que o segundo homem do século is Mahatma Gandhi, é Mahatma Gandhi, the father of India. o pai da Índia. Because even though he was not baptized a Christian, Porque mesmo não sendo batizado cristão, his whole life was exactly that of a disciple of Jesus as a true Christian. a sua vida foi como se fosse um discípulo de Jesus, como um bom cristão. And it's his example that has
had a great impact on the whole world. E o seu exemplo teve um impacto muito grande no mundo inteiro. In that passage in Matthew's Gospel, Numa passagem do Evangelho de Mateus, chapter 18, capítulo 18, after Peter told Jesus, how often must I forgive? depois de Jesus dizer a Pedro quanto ele deveria perdoar, And Jesus told them, not seven times, but 70 times 7. quando Jesus disse a ele não 7 vezes, mas 70 vezes 7, Jesus did not stop there. Jesus não parou por aí. He wanted to explain things in a better way. Ele queria explicar as coisas de uma forma melhor. And you know how Jesus explained things in a better way? E nós sabemos como Jesus explica as coisas de uma forma melhor, By doing what I do, fazendo do jeito que eu faço, telling stories or giving examples. contando histórias, dando exemplos. And Jesus gave the parable of the unforgiving servant. E o Jesus deu a parábola do servo que não perdoa. A servant that owed the master a huge sum of money. Aquele servo que deve ao mestre uma grande quantia de dinheiro, And he was to be tortured and put into prison. e ele tinha que ser caçado e levado à prisão. But he asked for mercy from his master. Mas ele pede misericórdia do seu senhor, And his master not only said, okay, you have more time to pay, e o seu senhor dá a ele mais tempo para pagar, but the master did something incredible. mas também o seu senhor faz algo incrível com ele. He canceled the whole debt of the servant, Ele não só deu mais tempo, ele cancelou a dívida. running into millions of dollars or whatever, Uma dívida de milhões de dólares or reals. ou reais. And then this servant went to his fellow servant who owed him just 1 real. Então esse servo foi atrás de outro servo que lhe devia somente $1, R$1, One small sum of money. uma pequena quantia de dinheiro. And this other servant said, please wait for time, I will pay you. E esse outro servo dizia, por favor, me dê um pouco de tempo, eu vou pagar. And this servant said, no. E o servo disse não. And they had him put into jail. Pegaram e colocaram na cadeia. Now when the master heard this, E quando o Senhor soube disso, he was very angry. ele ficou muito bravo. And what did he do? E o que ele fez? Verse 34. Versículo 34. It says there that he handed over a servant to the prison Ele diz lá que ele mandou aquele servo para a prisão to be tortured till he paid the whole amount. para estar lá preso até pagar toda a quantia. Is that the end of the parable? É o final da parábola? Yes or no? Sim ou não? Okay, what is the ending of the parable? Qual é o final da parábola? Anyone who tells me, I will give them a chocolate. Quem disser eu vou dar um chocolate? The last verse, verse 35 says, A última frase do versículo 35 diz: so will my Father deal with you. Assim o meu Pai tratará vocês. So will my Father who loves you Assim o meu Pai vai o amar will still deal with you. e tratar com você. If you don't forgive your brother from the heart, Se você não perdoar o seu irmão do seu coração, and how will the Father, our Heavenly Father, deal with us? como é que o Pai do céu vai nos tratar? Just as in verse 34, the master dealt with the unforgiving servant. Exatamente como no versículo 34 o Senhor tratou aquele servo. He handed him over to the torturers. Mandou à prisão para ser torturado. And who are the torturers in spiritual life? Quem que vai torturar a nossa vida espiritual? You know who they are. Você conhece ele bem. You should have come downstairs to see. Você pode deixar lá embaixo para vê-lo, se quiser. The demons and evil spirits. O demônio e os espíritos do mal. That's a very powerful parable. É uma parábola muito poderosa. And that's why it is unforgiveness that will make myself vulnerable to tremendous attacks of Satan in our lives. Portanto, é a falta de perdão que vai fazer com que eu fique
Portanto, é a falta de perdão que faz com que eu fique vulnerável aos ataques de Satanás. Because if forgiveness makes me so much like God my Father, Porque se o perdão me faz parecer com o Deus Pai, unforgiveness will make me so much like the evil one, a falta de perdão me faz ser parecido com o demônio, the one that Jesus calls the father of lies, aquele que Jesus chamou pai da mentira, the murderer, o assassino, the enemy. o inimigo. And therefore, in the Mass today, Portanto, na missa hoje, it's important that you forgive everyone in your life that has hurt you in any way. é importante que você perdoe a cada um na sua vida que te ofendeu And the de alguma prayer you should forma. make is a prayer of Jesus on the cross. E a oração que você faz é a oração de Jesus na cruz, In Luke's Gospel, no Evangelho de Lucas. Father, forgive my mommy, my daddy, those who have hurt me, Pai, perdoe meu pai e minha mãe que me feriram, because they did not know what they were doing. porque eles não sabiam o que estavam fazendo. They did not know what they were doing. Eles não sabiam o que estavam fazendo. And Jesus tells us, don't judge anyone, E Jesus está nos dizendo, não julgue a ninguém, or else you will be judged yourself. ou você mesmo será julgado. And our prayer must be the prayer of Saint Stephen when he was being stoned. E a minha oração é a oração, que a oração de você seja a oração de Santo Estevão, quando estava sendo apedrejado. He said, God my Father, don't take revenge on those who are killing me. Ele disse, Deus, meu Pai, não se vingue desses que estão me matando. Don't hold them responsible. Não os responsabilize. Amen. Amém? All right. Story. Uma história? Yes. Okay. So I was giving a retreat in Bombay again, Eu estava dando um retiro em Bombaim and a man came to make the retreat, e um homem veio participar do retiro and this is what he told me. e aqui está o que ele me disse. He was working in one of the Gulf countries in the Middle East, in Dubai, Ok, ele estava trabalhando num dos países orientais, in the Middle East, no Oriente Médio, and a Muslim girl fell in love with him. e uma jovem islâmica apaixonou-se por ele, apaixonou-se por ele. Obviously, her parents were very angry, Lógico, os seus pais ficaram irritados, but this girl was very stubborn. mas essa jovem era muito determinada. And she was determined to marry this young boy as a Catholic from where I live, from Bombay. E essa jovem estava determinada em casar com esse rapaz que é católico. So what did the parents do? Então o que os pais dele They fizeram? somehow became friendly with a friend of this man. De alguma forma se tornaram amigos de um amigo do filho. And they persuade this man to somehow give them for a day the car of that man. E persuadiram And they persuaded that this friend would lend to these Muslim parents the car of that man. ok. Então convenceram a emprestar aos pais da menina o carro desse rapaz. And therefore, the next day, Então no dia seguinte, the police stopped him on the road, a polícia parou naquele carro, opened the dicky of his car, abriu o carro, of his automobile, sim, and they found in his dicky luggage 2 kilograms of drugs. e encontraram nas bolsas do carro 2 quilos de drogas. Obviously, the parents of this Muslim girl had put those drugs in the car of this man. Claro, os pais da menina muçulmana botaram ali a droga e emprestaram o carro para incriminá-lo. He was arrested, Ele foi preso, he was put in jail, foi colocado na cadeia and he would be deported back to Bombay in 2 years. e foi deportado para Bombaim depois de 2 anos. But in the very beginning of his prison term, Mas bem no começo, his friend came to see him in the prison
Esse amigo veio vê-lo na prisão to ask his pardon. para pedir perdão por ter emprestado o He carro. said, I'm sorry what I did. E ele disse: peço perdão pelo que eu fiz. It was you that brought me to the Gulf and gave me a good job. Foi você que me deu nesse país um bom emprego. But the two parents of that girl forced me to give them your car. Mas os pais daquela jovem me forçaram a emprestar a eles o seu carro, So that they could put the drugs into your para car. que eles pudessem colocar a droga no seu carro. I was afraid for my life. Eu temia por minha vida And I did what they told me to do. e eu não sabia que eles iam fazer isso. But now I want to ask your pardon. Mas agora eu quero te pedir perdão. And this man said, E esse homem disse: I'm only waiting for these 2 years in prison to get over. eu estou só esperando que esses 2 anos da minha pena termine. Then I will search you wherever you'll be in the world. Então eu vou procurá-lo onde você estiver neste mundo. And I will come to kill you, E eu vou te matar. not with a revolver, Não com um revólver, as it always happened to me today como quase aconteceu comigo hoje or yesterday. ou ontem. But he said, I'll come and kill you with my bare hands. Mas eu vou matá-lo com as minhas próprias mãos. After 2 years, this man was deported back to Bombay. Depois de 2 anos, esse homem foi deportado de volta para A very Bombaim. broken and revengeful man. Um homem quebrado e cheio de ódio no coração. And then he heard his friend was coming to Bombay for his wedding. Então ele soube que esse amigo estava voltando para Bombaim, vindo para Bombaim para casar-se, For his own wedding. para o seu casamento. And this man who was deported heard about it. E esse homem que tinha sido preso ouviu falar And disso. he went to the airport, Ele foi ao aeroporto, waiting for this man day and night esperando que esse outro chegasse dia e noite to kill him. para matá-lo. And then the friends of the other man told him this is what is happening. Então os amigos do outro disseram que ele estava no aeroporto. And the other man did not come to Bombay. E o homem não veio para Bombaim. The wedding was cancelled. O casamento foi cancelado. Now when this man made a retreat with me Então, quando esse homem fez um retiro comigo and heard what I was teaching about forgiveness, e ouviu o que eu estava falando a respeito do perdão, then God touched his heart o Senhor tocou o seu coração. and he came and told me, E ele veio e me contou: Father, I now forgive him from my heart. Senhor, Padre, agora eu quero perdoá-lo do profundo do meu coração. And I've already written a letter to him, E eu já estou escrevendo uma carta para ele, telling him he can come to Bombay anytime. dizendo a ele que ele pode vir a Bombaim quando quiser, He will have no need to be afraid of me. que ele não precisa mais ter medo de mim. I will not do anything to him, Eu não vou fazer nada com ele, even though it was I that gave him a good job in the Gulf mesmo tendo sido eu que dei um bom emprego para ele and he betrayed me. e que ele me traiu. And she said, I told him, I forgive you in Jesus' name. Então eu disse: eu perdoo em nome de Jesus. And this man said, I'm going to use all my spare time now in spreading the good news of the Lord's forgiving E love. ele disse: eu vou agora gastar todo o meu tempo falando sobre o poder do perdão no amor de Deus. Amen. Amém? And therefore, I need to forgive every person in my life that has hurt me in any way. Portanto, eu preciso perdoar cada pessoa na minha vida que me ofendeu de qualquer maneira. It is easy for me to tell you forgive. É fácil para mim dizer a você que perdoe. It is easy for the priests on Sundays to tell you to forgive. É fácil ao padre dizer aos domingos que as pessoas perdoem. But if I was in your place, I would have found it impossible. Mas às vezes, quando eu estou no lugar de vocês, vou achar que é impossível. As I told some of the people that I saw this week, Como eu disse para algumas pessoas que eu vi nessa semana, I told them I understand what sufferings you've gone eu through. disse: eu compreendo os sofrimentos que você está vivendo. Like that lady in Croatia Como aquela aquela senhora na who Croácia, came to me for counseling. que veio até mim para And aconselhamento. she told me with tears in her eyes E ela me disse com lágrimas nos olhos how all the members of her family were killed in the war by the enemy. como todos os membros da sua família foram mortos na guerra pelo inimigo. There were still tears in her eyes.
Havia tantas lágrimas nos seus olhos, But in this retreat, the Lord had healed her in such a way mas naquele retiro o Senhor a curou tanto that those tears were now there, but they were tears of joy. que as lágrimas continuaram lá, mas eram lágrimas de alegria. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. The second burden, the second block is lack of repentance. O segundo bloqueio é a falta de arrependimento. What I mean by this O que eu quero dizer com isso? is not that I have to repent towards God only, Não quer dizer que eu tenho que me arrepender com Deus somente, and with that there is no problem. porque com Deus não há problema. God is more eager to forgive us O Senhor tem mais desejo de nos perdoar than we are to ask Him forgiveness. do que nós desejo de pedir perdão. But we need to ask forgiveness of people, Mas nós temos que pedir perdão às pessoas. and that is difficult. E aí é a dificuldade. You know, when we forgive people, we feel we are like holy men, saints. Quando nós perdoamos as pessoas, nós nos sentimos santos, não é? Melhores. We say, oh, we have forgiven them. Nós até podemos dizer, ó, perdoei tal pessoa. But to admit that you also are at fault. But to admit that you also have hurt people. Mas você tem que admitir que você também ofende as pessoas. That you also have to ask forgiveness of E, people. portanto, você também tem que pedir perdão para as pessoas. That is more difficult. E o que é mais difícil, That's more humiliating. é mais humilhante. You can be sure if somebody has hurt you, Você pode ter certeza que se alguém te ferir, you also may have hurt him. também pode ser que você a tenha ferido. And therefore I need not only to forgive every person in my life that has hurt me, Portanto, eu não tenho somente que perdoar todas as pessoas que me feriram na minha vida, I need to ask forgiveness of every person in my life that I have hurt. eu tenho também que pedir perdão a cada pessoa na minha vida que eu machuquei. And even to pray for their healing. E também orar pela cura deles. Often we think that only we have been hurt Com frequência nós pensamos que só nós and we somos need os, healing. somos os machucados e precisamos de cura. You forget that perhaps other people need more healing than you do. Você esquece que muitas vezes a outra pessoa precisa de mais cura do que você. And therefore we need both to forgive and to ask forgiveness. Portanto, nós precisamos perdoar e pedir perdão. And often it is impossible to repair the damage caused by our own sins. E com frequência é impossível reparar o dano que o nosso pecado proporciona. If you have hurt your neighbor Se você feriu o seu vizinho, and your neighbor hates you, se o vizinho te odeia, his hatred could be a block stopping God's healing to flow into me. ele pode ser um bloqueio da cura de Deus para mim. If I've hurt all my neighbors Se eu feri todos os meus vizinhos and they all hate me, e todos me odeiam, I'm surrounded by a concrete wall of hatred, eu estou cercado de uma muralha de concreto de ódio which will prevent God's forgiveness and healing to flow into que me. vai impedir o poder de cura de Deus para mim. And you may tell me, but that is terrible. E você vai me dizer, mas isso é terrível. It is. E é mesmo. And that's why people are sick. Por isso as pessoas estão doentes. Not because of the hurts we have received, Não só por causa das ofensas que recebemos, but because of the sins that we have committed towards mas por people. causa dos pecados que nós cometemos. And therefore I feel myself Portanto, eu sinto eu mesmo that the greater block to our healing than unforgiveness que o grande bloqueio para a nossa cura interior, além da falta de perdão, a greater block than unforgiveness is lack of repentance. grande bloqueio depois da falta de perdão é a falta de arrependimento. Lack of repentance towards people. Falta de arrependimento com as pessoas. That's why the church invites us every day in the Mass, Por isso a igreja nos convida todos os dias na missa, at the beginning of the Mass, logo no começo da missa,
to confess our sins, para confessar os nossos pecados, not only to God, não somente com Deus, but to one another. mas uns com os outros. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters. Eu confesso ao Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. I wonder whether you know that. Eu espero que vocês sabiam disso. I confess my sins to you, Almighty God, and to you, my brothers and sisters. Confesso os meus pecados ao Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. And therefore, today, when we say, I believe, I confess, Portanto, hoje, quando nós rezarmos o ato penitencial, you need to bring in your heart and in your mind você pode trazer no seu coração e na sua mente every person in your life that you may have hurt, cada pessoa na sua vida que você possa ter ofendido. and to pray for their healing. E você reze pela cura dele. Don't think only you need healing. Não pense que só você precisa de cura. They may need more healing than you do. Eles podem estar precisando de muito mais cura do que você. And therefore now I want to end by telling you a story. Então vamos terminar contando para vocês uma história. By telling you both how to pray tonight Para contar a dizer a vocês como rezar in the Mass na missa, and the need of both repentance and forgiveness, que diz também da necessidade do arrependimento e do perdão. as well as the need of renouncing the occult practices, Assim como a necessidade de renunciar a práticas ocultas, about which I will speak tomorrow morning. que amanhã cedo vamos falar mais. Every Sunday in Bombay, I make myself available to pray for people. Todos os domingos em Bombaim, eu me disponho a rezar pelas pessoas. When I'm not there, my team does it. Quando eu não estou lá, minha equipe está lá. And therefore, one day, a young lady came to be prayed for. Portanto, num domingo, uma jovem veio receber oração. She had a little baby, Tinha uma garotinha and she came with her mother, a mother-in-law. e veio com a sua sogra. I asked her, what was your problem? E eu perguntei à jovem qual era o seu problema. And she told me she has a headache. E ela disse que tinha uma dor de cabeça. Now, normally, I would have asked more questions about the headache Normalmente eu faço mais perguntas sobre a dor de cabeça, than I did in the case this evening. como eu fiz no caso desta tarde. But when there are many people, you can't have time to ask questions. Mas quando tem muita gente para receber oração, So I just put my hand on her head, então eu só pus a minha mão na sua cabeça, breaking my own rules. quebrando meus próprios procedimentos. And the moment that my hand touched her head, E no momento que minha mão tocou a cabeça dela, then she was flung to the ground. ela foi jogada ao chão. And then we had to hold her. Então tivemos que segurá-la. There were 3 or 4 of us holding her. Tinha 3 ou 4 pessoas segurando ela. In Bombay, when I pray over people, Em Bombaim, quando eu rezo para as pessoas, I always have 3 or 4 bodyguards, sempre eu tenho 3 ou 4 guarda-costas. commandos, strong men, Romanos, homens fortes, whom I have trained how to hold the devil. que eu treinei como deve se segurar o demônio. So we were 3 or 4 of us holding her. Então havia 4 deles segurando ela. It was very thin, a little girl, E ela era uma jovem, muito magrinha, somewhat like this girl. assim como essa aqui, magrinha. But the power of evil was so great in her Mas o poder do mal era tão grande nela that she was trying to shake us all off. que ela parecia poder jogar aqueles 4 homens para It cima. was really difficult, struggling to hold her. Foi muito difícil de segurá-la. And in her eyes you could see the hatred of Satan himself. E nos olhos dela eu podia ver o ódio de Satanás, ele próprio. And then suddenly the evil one began to speak to me. Então, devagar o espírito do mal começou a falar comigo. Now don't get me wrong. Não façam errado. I never speak to the devil. Eu normalmente não falo com o demônio. I only speak to Jesus. Eu só falo com Jesus. But the devil often speaks to me. Mas o demônio com frequência quer falar comigo. Maybe because he likes my company. Talvez porque ele gosta de ouvir o meu aconselhamento. Because sometimes he wants to kill me with a revolver. Ou quer saber os meus costumes para poder me matar com revólver. But normally he's only angry. Mas normalmente ele só fica com raiva.
And then he began to tell me how he came into this girl. Então ele começou a me dizer como ele veio para esta jovem. This could happen because of the power of the Holy Spirit. E isso só acontece pelo poder do Espírito Santo. The Holy Spirit forced him to reveal to me the root cause of this girl's O problem. Espírito Santo como que forçou o inimigo a revelar para mim as causas profundas do seu problema. And he told me, this girl used to come and see him every day. Ele me disse que essa jovem vinha vê-lo todos os dias. In what way? De que maneira? This girl was studying in a convent school in Bombay. Essa jovem estava estudando num colégio em Bombaim. Her mother had died some time ago. A mãe tinha morrido algum tempo And she atrás felt very lonely. e ela se sentiu muito sozinha. At the lunch break, she would not play with the other girls, Na hora do recreio, ela não ficava brincando com as outras meninas. but she would go to a small Hindu temple next to that convent school. E ela ia para um templo hindi pequeno, próximo da escola. And sit in front of a so-called holy man. E sentava-se em frente de um suposto homem santo. And this evil one told me, E esse demônio me disse, she used to come to see me every day, ela vinha me ver todos os dias, wanting to have peace, buscando paz, searching for peace in her heart. buscando paz no seu coração. And I entered her. E eu entrei nela. Hundreds and thousands of young people are coming to India every year. Centenas de milhares de jovens buscam a Índia todos os anos. From Europe, from the Americas, Da Europa, das Américas, in search of peace. em busca de paz. But what peace? Mas que paz? Jesus says, I give you a peace which the world cannot give. Jesus disse, eu lhes dou uma paz que o mundo não pode lhes dar. And St. Paul says, a peace that passes understanding. São Paulo diz uma paz que é além do nosso entendimento. And he says, Christ himself is our peace. E ele diz, Cristo mesmo é a nossa paz. But when you search for the wrong type of peace, Portanto, quando você busca a fonte errada de paz, who will enter you? quem vai entrar em você? The enemy. O inimigo. And this is what the evil one told me. E é o que o inimigo estava me This dizendo ali. girl came in search came to me in search of peace. O inimigo dizia, esta jovem veio me buscar and I entered her. em busca de paz e eu entrei nela. When this girl came to consciousness, Quando a jovem voltou à consciência, I asked her, eu perguntei a ela, did you play with the other girls during your afternoon break? você brincava com as outras meninas durante o intervalo She said, Da- never. da escola? E ela disse, I nunca. felt very lonely Eu me sentia muito sozinha, because my mother had died. porque minha mãe tinha morrido. Then what did you do? E o que você fazia? Oh, I used to go every day to this holy man in the temple. Eu ia todos os dias para aquele suposto homem santo no templo. And I used to sit in front of him. E eu ficava sentado em frente a ele. And he would talk to me. E ele falava comigo. And I would talk to him. E eu falava com ele. And I used to experience such peace in his presence. E eu sentia tanta paz na sua presença. And he would give me something to eat, something to E drink, ele me dava algumas coisas para comer, para beber. and so forth. E dali para frente. Then I told her, Então eu disse a ela, you have to make a good inner healing retreat as soon as possible. você precisa fazer um bom retiro de cura interior o mais breve possível. Fortunately, I was giving one the next week. Graças a Deus estamos dando um próximo semana. And she came with that retreat. E ela foi fazer o retiro. And on the first evening, E na primeira noite, after the supper and the talk, depois da janta e da we palestra, had the adoration, nós tínhamos a adoração, a short common prayer. uma oração curta. And then I invited people, if they wanted to be prayed for briefly, to come and kneel in front Então eu pedi às pessoas que, se quisessem receber uma breve oração, in the presence of viessem à frente na presença do Santíssimo Sacramento. the first one to come was that girl. E a primeira que veio foi aquela jovem. So when I came and saw coming in front there, Então, quando eu a vi vindo e se aproximando, I became a bit nervous. eu fiquei um pouco nervoso. I said, suppose I go and pray for her and she has all these Eu manifestations. pensei, se eu colocar minha mão sobre ela
e rezar e começarem aquelas manifestações, everybody will get frightened. todo mundo vai ficar com medo. They will not sleep the whole night. Ninguém vai dormir à noite. And my retreat will have a bad start. E meu retiro vai ter um mau começo. Slowly the line was filled. Lentamente encheram toda a primeira fileira. I went to pray over people one by E one. eu comecei a rezar pelas pessoas uma por A uma. brief prayer of introduction, not a real prayer for healing. Mas era só uma oração de introdução, não uma oração de cura. When I came to this girl, Quando eu cheguei nessa jovem, I jumped over her. eu pulei ela. I finished the line, Terminei a linha, then the second line. então veio a segunda linha. This is what I was doing these days. When I saw any case was too difficult, I would go far away. Como eu tenho feito nesses dias, os casos difíceis, fico meio de lado. But finally, all the team forced me to pray for this Mas case. finalmente a equipe acaba empurrando esses casos para mim. But praise the Lord, things happened. Mas graças a Deus que é assim. Then I went to the second line. Então eu fui à segunda linha. When I came to this girl, Quando eu cheguei a essa jovem, I skipped over. eu pulei novamente. Slowly I prayed over everyone, Lentamente eu rezei por todo mundo. and this girl was still there before the Blessed Sacrament. Então a menina estava lá ainda diante do Santíssimo Sacramento. Now what to do? E o que fazer? So I went towards her a bit cautiously, Eu fui até ela bem cuidadoso, just seeing if there any manifestations, só vendo se ia acontecer uma manifestação, just seeing if there was any revolver coming out. só vendo se não tinha nenhum revólver sendo sacado. And then I put my hands on her head, Então eu pus as minhas mãos na cabeça dela, hardly touching one hair. tocando só os cabelos. But nothing happened. Nada aconteceu. Then I pressed it a bit more. Então eu pressionei um pouquinho mais. Nothing happened. Não aconteceu nada. I pressed it even much more. Eu pressionei ainda mais. Nothing happened. Nada aconteceu. Even before the retreat really began and started, Mesmo antes do retiro ter começado, she was instantly and completely healed and delivered. ela estava instantaneamente e completamente curada. Praise the Lord. Now you may ask me how that happened. Você então vai perguntar, mas como aconteceu isso? I will tell you the secret. Eu vou descontar o segredo. It's not copyright. Não existe direitos autorais sobre isso. She told me that as she came in front of the Blessed Sacrament Ela me contou que quando ela chegou diante do Santíssimo and Sacramento looked at Jesus in the Blessed Sacrament, e olhou para Jesus no Santíssimo I Sacramento, still remember when that face of hers, eu ainda lembro o seu rosto, looking at the Lord, olhando para Jesus, not even moving one eyelid. não movendo nem mesmo as pálpebras. As she looked at Jesus in the Blessed Sacrament, E quando ela olhava para Jesus no Santíssimo Sacramento, she felt something within her jumping out of her. ela sentiu algo do seu coração pulando para fora. You know what that was? Você sabia o que era? The evil one. O mal, As it happened these days downstairs. como aconteceu nesses dias aqui embaixo. And then as I came and prayed over E her, quando eu vim rezar por ela, with the gesture of the church of the laying on of her hands, com a autorização da igreja de impor as mãos, she said she felt something else entering her. ela sentiu que algo tinha entrado nela. You know what that was? Você sabe o que era? The Holy Spirit. O Espírito Santo. That's what happened. É o que aconteceu. And therefore, these are the two ways we pray for people for any problem. Portanto, essas são as duas formas que nós rezamos pelas pessoas para qualquer problema. Vertically, in the presence of Jesus in the Blessed Sacrament, De forma vertical, na presença de Jesus no Santíssimo and Sacramento, horizontally with the laying of her hands. e horizontalmente, colocando as mãos uns nos outros. Let me end by saying, but she still needed that inner healing. Deixe-me terminar dizendo que ainda precisa de cura interior. So that, as I said on Sunday, Porque, como eu disse no domingo, the evil one will not return. para que o inimigo não volte. And in that retreat, she found out the root cause of her problem. Então, naquele retiro, ela descobriu as causas profundas dos seus problemas. That root cause had to be dealt with so that her healing or deliverance will not disappear. Aquelas causas profundas precisavam ser
descobertas e tratadas para que o mal não retornasse. but would remain with her all her life. E ela ficasse curada toda a sua vida. What was the root cause of her problem? Quais são as causas profundas dos nossos It problemas? was number one, the death of her mother. O número dos problemas dela. Número 1 foi a morte da mãe. That was the first root cause of her problem. A primeira causa profunda do problema dela. And you know, for most people, the most painful thing could be the death of one's own mother. E você sabe que para muitas pessoas a coisa mais dolorosa é a perda do pai e da mãe. But that was not all. Mas não era tudo. What was even more painful, O que foi mais doloroso ainda? number two, Número 2. is the way how her mother died. Foi a forma como a sua mãe morreu. Her mother was murdered. A sua mãe foi assassinada. That is even more painful. É muito mais doloroso. It's not the fact that is painful, but the way it happened. Muitas vezes não é o fato que é doloroso, mas a forma como o fato acontece. Number three, E número 3, see, this is how we find the root cause, step by step. é dessa forma que se encontra as causas profundas, passo a passo. By whom was her mother killed? E por quem que a sua mãe foi assassinada? She was killed by her own father. Foi morta, assassinada pelo próprio pai. Her father was an alcoholic, O pai era um alcoólatra, very violent, muito violento, and in a sudden rage he killed his wife. e num momento de loucura matou a esposa. That was even more hurting. Muito mais ferimento. Her mother was killed by her own father. A mãe assassinada pelo próprio pai. Is that all? Está tudo aí? Not yet. Não, não ainda. Number four. Número 4. Her mother was killed by her father in her presence. A mãe foi assassinada pelo pai na presença dela, In her presence. na sua presença. A girl of maybe 10 or 11 years old. Uma jovenzinha de 10, 11 anos. That was even more painful. Muito mais doloroso. Is that all? Está tudo aí? Not yet. Não, não ainda. Her father was jailed. Seu pai foi encarcerado. And then immediately she lost both mother and father. Então, imediatamente ela perdeu, num instante, o pai e a mãe. She was alone in the world. Estava sozinha no mundo. And you know what it means for a child to be alone? Assim a gente compreende o que significa para uma criança estar To be sozinha. an orphan, Ser um órfão, not having daddy or mommy. não tendo uma mãe e papai. Is that all? Está tudo aí? Not yet. Não, não ainda. The most painful thing was that she had to side with her mother or her father. She had to take sides with her mother or with her father. O pior é que ela tinha que tomar partido ou da mãe ou do pai. That happened in many families. Que acontece em muitas The famílias. mommy will want the child to side with her against the father. A mãe que pede que a criança decida a seu favor contra o pai. The father will want the child to side with him against the mother. O pai que pede que a criança decida a seu favor contra a mãe. And every child wants both mother and father. E toda criança quer os dois, o pai e a mãe. Every child wants to love both mommy and daddy. Cada criança quer amar o papai e a mamãe. And it was painful for her to take sides. E é doloroso para uma criança tomar partido. Even though her mother was murdered by her father, she loved her mother and father equally. Mesmo sabendo que sua mãe foi assassinada pelo seu pai, ela amava a sua mãe e o seu pai de igual maneira. And this in an healing retreat, she was so healed Então, nesse retiro do encontro interior, ela foi tão curada that she became a completely new person. que ela se tornou uma pessoa completamente nova. And she now helps me to give her testimonies when I give retreats in Bombay. E agora ela me ajuda dando o seu testemunho quando eu dou retiros em Bombaim. And do you know what is her name? E você sabe qual é o seu nome? Her name is Salvação. O nome dela é Salvação. Salvation. Salvação. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.